Uma ótima noite de quarta-feira, dia 22 de abril de 2020, a todos os amados do Pai Celestial, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, continue no teu coração, não só hoje, mas para sempre. Amém? Hoje, nessa primeira leitura, vamos ler Números 4, do 30 ao 49. Na segunda leitura, vamos ler Colossenses 4, que é o último capítulo, e 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Então, vamos lá. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50, contarás a todo aquele que entrar neste serviço, para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor e as suas bases, e as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério. E contareis os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão, e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação, foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga na tenda da congregação,
Os quais deles foram contados foram 8.580, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Foram contados cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo. E os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. Então aqui a gente termina o capítulo 4 e amanhã, em nome de Jesus, a gente começa já lendo o capítulo 5 de Números. E daqui a pouco, em nome do Senhor, mais tarde um pouquinho, que agora vamos estar postando esse, aí vamos estar lendo Colossenses capítulo 4, que é o último capítulo, como eu disse, e 1 Tessalonicenses capítulo de número 1. Que Deus possa te abençoar, que você possa estar aí glorificando ao Senhor, independentemente se tudo esteja bem ou não. Faça como Jó, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Até mais tarde, em nome do Senhor Jesus.